Agora, no Sinal Aberto, segunda edição, o nosso destaque a partir de então é sobre a condição climática neste final de ano. E olha só quem está conosco, participa a partir de agora o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas da Secretaria de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável, o André Amorim. Oi, André, uma ótima tarde, desde já um Feliz Natal, tudo de bom, muito obrigado aqui pela sua participação com a gente na Sagres. Boa tarde, Samuel Estraioto, boa tarde a todos, né? Um Feliz Natal, realmente. E esse ano passou rápido, né, Samuel? Voou, né? Tantas situações que nós enfrentamos durante esse ano, pandemia, chuva, sol, e tempo, né, o Rio Meia Ponte muito baixo, mas fazendo uma pequena retrospectiva aqui, mas nós comentamos várias coisas durante esse ano, né? E agora chegando aí na reta final de 2021. Mas vamos lá. Bom, André, então, a partir dessa retrospectiva, não é? A gente teve um período tão crítico aí, preocupados, estivemos quanto a baixa no Meia Ponte. Agora parece que a situação está diferente. Essas chuvas, elas estão regulares ou é apenas uma impressão? E como devemos passar o Natal e o Ano Novo? Aí deve ser um período chuvoso? Realmente o Meia Ponte melhorou depois das primeiras chuvas, né? Começamos em outubro, as primeiras chuvas, mas ainda inspira cuidados no seguinte sentido, Samuel. As pessoas devem continuar o uso racional da água, apesar da questão da chuva. Por quê? As chuvas são irregulares. Semana passada nós estávamos com 40 mil litros por segundo no Rio Meia Ponte, e essa semana nós já temos aí 16, 18 mil litros. Então, trazendo qual interpretação? O rio ele está muito suscetível à questão da chuva. Se chove nas cabeceiras, ele sobe. Se dá aquela paradinha, e essas chuvas irregulares, e essa impressão que as pessoas estão tendo, numericamente, nós tivemos chuvas de maneira bem interessante. Alcançamos a climatologia já com esse mês de outubro e novembro. Só que, quando a gente começa a fatiar os dias ali, observar os dias separadamente, nós observamos o quê? Nós tivemos muitos pancadões de chuva. Então, se você tirar os pancadões, que são chuvas de 50, 60, 70 milímetros, realmente a gente recua para uma chuva um pouco mais limitada. Então, realmente, tivemos chuvas, mas eu até brinco assim, está chovendo, mas não está tão chovendo assim. E lembrando aqui que realmente precisamos ainda permanecer com essa questão do uso racional. E trazendo uma outra preocupação é que os nossos reservatórios, tanto o João Leite quanto os reservatórios de usinas hidrelétricas, não tiveram uma recuperação satisfatória. O que teve uma melhor recuperação foi em Tumbiara. Ele saiu dia 11, que estava no início de outubro, e nós estamos chegando agora a 21. Então, assim, ele teve uma melhora de 10% a 11% em 3 meses, praticamente. Agora já estamos finalizando o mês de dezembro. É preocupante porque esse é o volume útil. Nós estamos vamos chegar final de dezembro com 22%, 23%. Ainda nós temos 3 meses, mas logo já vem um período de estiagem. Então, a energia vai ser um problema. Nós estamos aí, sim, preocupados com essa situação energética, porque Goiás faz parte de uma bacia que gera energia para o Brasil. Então, realmente, é preocupante. E vamos falar do Natal, então, né? Do Ano Novo, já que as pessoas estão curiosas aí. Então, os nossos prognósticos demonstram que para o Natal e o Ano Novo, aí teremos pancadas de chuvas isoladas, né? Então, uma alternância entre uma variação de nebulosidade, um sol e a ocorrência de pancadas. Por quê? Temos muita nebulosidade na atmosfera, tem umidade na atmosfera por conta desses sistemas que estão que passou, né? Nós tivemos aí um sistema de baixa pressão, auxilia muito na formação de nuvens de chuva. E nós teremos aí o Natal, então essa alternância. Então não seria um dia totalmente chuvoso, né? Uma situação assim, mas essas chuvas irregulares ainda permanecem até o final do mês. Bom, retomando ainda nessa questão do Meia Ponte, me chamou muito a atenção, por volta aí de 40 mil litros por segundo, agora essa baixa, você trouxe um número, André, que me preocupou, menos de 20 mil litros por segundo, é uma diferença muito significativa. E aí, o que a gente pode pensar neste início de 2022 em relação a isso? Pensando aí
irregularidade que temos na bacia aqui do Meia Ponte? Sim, Samuel, tanto na bacia do Meia Ponte como todo o estado de Goiás, essa irregularidade é um reflexo do Laninha. Nós havíamos conversado em outro momento, resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Ele muda as correntes de vento e, consequentemente, muda toda uma trajetória de chuvas. O Rio Grande do Sul, vamos falar um pouquinho, vou aproveitar aqui com você e vou falar um pouquinho dos Brasis dentro do Brasil, né? Nós estamos com o Rio Grande do Sul e Paraná perdendo soja e milho, já teve perdas consideráveis. Por quê? Por conta de falta de chuva. E recentemente nós tivemos chuvas em excesso no sul da Bahia e no norte de Minas. Chuvas que as cidades lá são totalmente destruídas. Aqui em Goiás nós estamos tendo chuvas boas para a produção agrícola. Alguns produtores ainda estão preocupados porque o excesso de chuva pode causar alguns problemas com alguns fungos, né, na lavoura, algumas pragas que possam desenvolver por um excesso de chuva, mas está indo tudo bem. Mas na parte de recuperação hídrica, onde aquela água do rio, aquela água do reservatório, não está legal. A questão do Meia Ponte é por conta dessa irregularidade. Chove em Goiânia, mas não chove nas cabeceiras. Os reservatórios também. Chove em Tumbiara, mas tem que chover na bacia de contribuição toda. E as chuvas irregulares, nós estamos, na verdade, em formato de pancadas, Samuel. Então, chove em Anápolis, chove em Aparecida, não chove em Goiânia, não chove em alguns pontos da região metropolitana. E chuvas localmente fortes, por exemplo, nós tivemos recentemente Iporá, essa semana, de domingo para segunda, 72 milímetros, só no município. Então, é muita chuva em pouco tempo, muita chuva concentrada. Tivemos em Porangatu, Minasul, teve alagamento. Lagolândia, que nós conversamos a respeito disso recentemente, encheu lá o Rio do Peixe, lá nas cabeceiras, e veio causando aquele transtorno todo em Lagolândia, Arthurlândia, ali, distrito de Jaraguá, e Lagolândia, distrito de Pirinópolis. Então, chuvas bastante irregulares que não estão ainda refletindo para uma situação de, vamos colocar aqui, de melhoria efetiva. E para esses próximos 3 meses, ainda tem aquela situação que nós sabemos que janeiro, fevereiro, aquele famoso veranico aí que pode sim surgir. Mas os nossos prognósticos para 6 meses demonstram assim, um janeiro, fevereiro com chuvas irregulares ainda. Que consequências que a gente pode ter num veranico e essa preocupação, não só aqui para a região metropolitana, mas também para o interior do estado? Sim, os veranicos são uma sequência de 10 dias sem chuvas, né? Em outros momentos nós tivemos até mais do que isso. Então, se a planta está numa fase de crescimento, onde ela necessita de água, pode sim você ter uma perda, não uma perda total da produção, mas sim uma perda significativa. A planta para de crescer, a planta começa a morrer, como está acontecendo. Tem 15 dias, tem município do interior de Rio Grande do Sul, do Paraná, 15 dias sem chuva, então começa a morrer tudo, começa a literalmente secar tudo, né? E ainda, dentro dessa situação, nós temos aquela ferramenta Monitor Secas, que ainda aponta uma seca relativa para Goiás. Seca não quer dizer que é questão de chuva. A chuva está vindo, mas a situação da seca que está instalada ainda, ela ainda traz reflexos, só os reflexos a longo prazo. Então, chove, o manancial sobe. Parou de chover, ele desce. Aí você fala, poxa, mas as características estão assim, muito estranhas, realmente, né, para quem, de uma maneira leiga, né, olha, mas esse estar estranho requer cuidados. Então, a pessoa tem que entender. Realmente, nós estamos enfrentando uma situação que já vem ao longo de vários anos, no mínimo, nos últimos, vamos colocar os últimos 5 anos aqui, na verdade já são 7, né, 2015 para cá, onde nós colocamos informações e dados para demonstrar isso, mas essa seca ela não vai passar tão facilmente. Então, só retomando a questão do veranico, nós podemos aí ter um fevereiro com baixas chuvas, já emendando com março, e realmente o nosso período, que ano passado começou em abril, período seco, ele pode ficar mais extenso. Então, realmente, a gente vai ter um enfrentamento aí maior, mas estamos dentro dessa preocupação. O estado de Goiás, aproveitando aqui para fazer essa fala também, né, uma preocupação do nosso governador, da nossa secretária Andréa Vulcanes, do governador Ronaldo Caiado, os trabalhos não paralisaram, Samuel. A SEMAD trabalha em linhas, o Centro de Informações do CIMEVO também está trabalhando
em outras ações, junto com a Saneago, junto com os órgãos, com a CEAPA, Emater. Então, apesar de estar no período chuvoso, a gente está aproveitando esse momento para um planejamento estratégico de enfrentamento às situações. Então, há preparativos que estão ocorrendo de maneira silenciosa, atividades no interior. Nós estaremos aí amplificando isso a partir de janeiro também, que é um trabalho importante junto ao pessoal do interior e também junto ao produtor rural e também a todos que usufruem da água da bacia, porque realmente nós vamos passar uma situação mais complexa, mas a gente precisa estar unidos, né? Porque nesse barco não tem jeito de pular fora dele, não, viu, Samuel? Tem que estar todo mundo junto e todo mundo remando para o mesmo local. Aqui no Sinal Aberto, segunda edição, estamos em contato com o André Amorim. O André é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD. André, apesar dessa irregularidade nas chuvas, como falamos aqui no decorrer da nossa conversa, está chovendo mais ou menos em relação ao ano passado? Olhando de uma maneira fria, né, o outubro, novembro, né, vamos analisar outubro, novembro, dezembro, está chovendo mais numericamente, né? Numericamente, igual eu havia falado, tirando os pancadões, aí as chuvas caem bastante, mas os pancadões acabam criando uma interpretação de uma maneira mais assim, errada, né? Choveu, André, tem 5 chuvas de 50 milímetros, então essa água não dá tempo de percolar. Mas sim, nós tivemos ano passado, outubro, novembro e dezembro, com chuvas abaixo, e esse ano nós estamos tendo chuvas em outubro, novembro e dezembro, mas já com prognóstico apontando que uma baixa em janeiro, fevereiro e março. Então, assim, essa irregularidade vai continuar. E chuvas irregulares é muito ruim, Samuel. A gente não tem uma efetividade dessa água que nós estamos recebendo. Então, a água cai aqui, cai ali. É como se estivesse dispersando uma ação nossa aqui em conjunto, que nós estamos fazendo, e quando você dispersa os esforços, acaba que você não consegue concentrá-los, né? Então, essas chuvas, infelizmente, ainda vão permanecer irregulares e realmente traz essa preocupação, tanto para a questão de abastecimento, distribuição de água para a bacia e também a energia elétrica, né? A gente tem até conversado com alguns produtores rurais, quem tem possibilidade de avançar, ou outras pessoas também da sociedade, avançar na utilização de energia fotovoltaica, a energia proveniente do sol ali, né, que você obtém através de placas solares, é interessante sim, mas o produtor que ele precisa ter uma energia, está resfriando leite, tem toda uma situação de trabalho, e de repente fica sem energia, pode assim trazer prejuízo aí. Então nós temos que trabalhar um planejamento nesse período de chuvas, apesar de irregulares, a gente tem que trabalhar um planejamento agora, já vislumbrando o nosso período de estiagem. E por falar em energia elétrica, como é que está a região lá de Serra da Mesa, lá na região de Uruaçu, Niquelândia? Como é que está essa região do estado, André? Bom, o reservatório melhorou 6% só do seu volume útil. Nós começamos outubro com 21% e nós estamos em média 26%. Então está muito baixo. É estranho, né? Só a caixa d'água que poderia não, né? A 100%, nós em 3 meses avançamos 5 a 6% só do volume útil. Então, lembrando que essa caixa d'água está com 1/4 só de capacidade, né? 20 e poucos por cento de capacidade de volume útil, e nós estamos aí, ó, janeiro, fevereiro e março, a gente vamos ter que, infelizmente, não são os meses que são aqueles bem mais chuvosos, mas não está chovendo satisfatoriamente, desculpa aí. Então, realmente, Serra da Mesa abaixo e os nossos reservatórios da região sul do estado também estão bem baixos. Para finalizar a nossa conversa, dá para a gente poder aí associar com percentuais, por exemplo, dividindo em 2 partes. Nesse trimestre agora de 2021, em comparação com o ano passado, choveu mais. Dá para a gente apontar um percentual? E no trimestre vindouro agora, de janeiro até março, dá para a gente apontar um percentual de quanto pode chover menos? Bom, a nossa, assim, como são prognósticos, né? Então, se contarmos aí com uma situação de um veranico e chuvas irregulares,
estamos aí, vamos trabalhar com um número de 30% de chuvas abaixo da climatologia desse próximo trimestre. Então, assim, a princípio, são prognósticos. 30% é muita coisa. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Nesse período do ano passado. Então, vamos... Esse ano, né? A gente ainda não virou, não virou ainda, André. Eu também peguei com o seu embalo aqui, mas, assim, comparando o período chuvoso do ano passado com esse período que nós estamos vivenciando, aparentemente tem umas suas diferenças, mas estamos muito parecidos. O problema, Samuel, é que nós estamos num percurso de muito tempo de chuvas baixas e também de grandes períodos de estiagem. Então, a situação da chuva, ela não vai resolver como um passe de mágica. Muita gente pensa dessa maneira. Choveu, acabou o problema. Eu estive aqui perto da minha residência, no supermercado, e os donos ali me conhecem, e chegou e perguntou assim: eu quero ver, ano que vem o pessoal vem falar de energia elétrica, porque está chovendo muito. Aí eu peguei e falei assim, então não vamos esperar o ano que vem, não. Já vou falar para a senhora que vamos ter problemas aí vindo. Ela falou, não, mas está chovendo muito, mas os reservatórios não estão se recuperando. Apesar que nós participamos aqui de um conselho junto ao governo federal a respeito dessa, principalmente da bacia do Paraná, que contempla aí até a parte sul e também do Tocantins, e as deliberações são para que eu economize a água desses reservatórios, não está assim, abre e vamos deixar a coisa esvair, não. Então, por quê? Porque não recuperou. E vamos simular, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui. Se chegamos no final do mês de dezembro, suponhamos com 26% aqui do reservatório de Serra da Mesa, e vamos projetar esses 26%, então nós teríamos aí em torno o reservatório com 50% de capacidade de volume útil, começando o período seco. Então, realmente, vamos estar muito ruins, e é aquela problemática. Não desligou as termoelétricas, elas continuam ligadas, continuamos pagando bandeira elevada, e, infelizmente, né, vamos cair numa outra situação aí, bem perigosa, precária, né? Então, assim, realmente é preocupante. A gente coloca essa preocupação olhando para o futuro e vendo aí os prognósticos demonstrando não situações boas, mas situações que nos levam à reflexão. Como nós vamos usar, como nós vamos planejar para o ano que vem. André, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Agradeço. Foi uma conversa muito agradável contigo, a gente falando sobre diferentes aspectos aí nesse período chuvoso. Muito obrigado pela participação. Novamente, um Feliz Natal para você, para sua família. Tudo de bom, André, e até uma próxima oportunidade conosco aqui na Sagres. Samuel, nós aqui da CEMAD, por meio do seu Centro de Informações, o CIMEGO, agradece muito a oportunidade. Estamos com o nosso site com várias informações no www.meioambiente.gov.br/CIMEGO, ou coloca ali no Google ali CIMEGO, que aparece rapidamente ali, as pessoas podem pesquisar de graça. CIMEGO com C, né? Sempre bom deixar claro isso. CIMEHGO. Eu agradeço sempre a oportunidade, desejo também um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para você, família, né? E essa família Sagres aí que também me dá sempre a oportunidade de estar trazendo essas informações. Um forte abraço a todos aí da família Sagres. Conversamos aqui no Sinal Aberto, segunda edição, com o André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas da CEMAD. E destaques deste assunto também no nosso portal, o sagresonline.com.br.